Muito bom dia para você aí de casa nessa terça-feira, 29 de maio. Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui no RF com você, né? Então, olha só. Espera de até 20 horas e combustíveis mais caros em vários locais. CEAGESP à beira do caos. Alimentos começam a faltar na maior central de abastecimento do país. Também falta gás de cozinha. Preço do botijão saltou de 80 para 150 reais. As dicas para economizar combustível na hora de dirigir. Uma tendência entre as mulheres. Levantamento mostra aumento na produção de tênis e diminuição na de salto alto. E uma história sobre perdão. Música composta há 20 anos inspirou o filme que será lançado nesta semana nos cinemas brasileiros. O RF com você está começando agora. E daqui a pouco tem a reportagem do dia, a reportagem especial. Hoje eu vou mostrar aqui no RF com você o que a sua voz pode revelar sobre a sua personalidade, viu? Você sabia que quando a gente fala, o tom ou o timbre revelam traços da nossa personalidade? É daqui a pouco uma matéria muito interessante. Portanto, não saia daí por nada desse mundo. Quer fazer a selfie, me mandar e aparecer aqui ao vivo para todo o Brasil? Anota o WhatsApp agora, 1997-102-4854. Não esquece do seu nome e a cidade. O governo anunciou que não negocia mais e a paralisação dos caminhoneiros continua. O fato é que o resultado disso para os motoristas é o pior possível. Os combustíveis estão mais caros e a espera na fila em alguns locais chega a 20 horas. Em 31 anos como taxista, seu José nunca teve que passar por uma situação como esta. Está há 20 horas na fila, ainda assim, sem garantia de abastecimento. O álcool e gasolina, nunca vi uma situação dessa. Eu nunca fiquei na rua sem combustível. Ele não está sozinho. A fila é de mais de 130 carros, mais de 1 quilômetro. Os motoboys também não desistiram. Dependem do combustível para trabalhar. E olha que a madrugada foi gelada, média de 14 graus. Preciso trabalhar, todo mundo aqui, ó, parte de motoca aí, todo mundo precisa ganhar o pão de cada dia, todo mundo precisa trabalhar e precisa ter gasolina, né? A todo tempo, caminhões tanques passavam pelas marginais durante a madrugada, mas nem todos cheios. Este estava escoltado para ir à distribuidora abastecer. Esse daqui tem, só que só tem etanol e o motorista vai ter que pagar bem mais caro, R$ 5,89. Este homem precisava do cupom fiscal para conseguir o reembolso da empresa, mas os funcionários estavam proibidos de fornecer. A resposta foi que eles não fornecem a nota. Como que um posto não fornece uma nota fiscal? Eu 3 horas na fila aqui esperando, chega aqui e fala que não tem nota fiscal. O jeito foi ligar para a polícia, que não veio. Mas o chamado valeu a pressão, porque aí sim o posto passou a emitir o cupom fiscal. Estava R$ 5,89, mas bastou amanhecer e o preço subiu ainda mais. Agora R$ 5,99. O mesmo posto vendeu etanol de maneira irregular em galões que não são aprovados. A gente tem que pôr a vida para funcionar, tem que levar o filho na escola, tem que fazer compra, tem que pôr a vida para andar, tem que abastecer, não tem outra saída. E não foi só aqui que teve confusão. Em São Caetano do Sul, funcionários da prefeitura usaram carros do poder público para abastecer. Mas depois furtaram combustível e encheram um tanque dos carros particulares. Um foi demitido e outros 2 afastados. Em São Bernardo do Campo, também no ABC Paulista, mais problemas. Clientes consideraram o combustível adulterado e depredaram um posto inteiro. Por causa desta violência toda, alguns donos de postos não querem mais pedir combustível até o fim efetivo da greve. E como a greve já dura 9 dias, o desabastecimento é sim uma realidade como a gente vem acompanhando. Olha só a situação na maior central de distribuição de alimentos do país, a CEAGESP em São Paulo. Na marginal do Rio Pinheiros, a polícia foi chamada e bombas de gás foram disparadas contra motociclistas que fechavam a via. Barricadas interditaram o fluxo. E todas essas pessoas vão ser identificadas e nós vamos buscar aí a identificação e responsabilização desses infratores. Os manifestantes logo se dispersaram. Ao lado da CEAGESP, a maior atacadista de alimentos da América Latina, novos protestos. Os feirantes fizeram fila para aderir ao movimento iniciado pelos caminhoneiros. Lá dentro, é fácil ver o reflexo de tudo isso.
Com a paralisação, o volume das vendas caiu 90% comparado a um dia comum. Houve uma retração no consumo, do mesmo jeito que o produto não consegue chegar, os compradores levam em menor volumes, principalmente para outras localidades. Nesta época do ano, são comercializadas 65 mil toneladas de alimentos. Na primeira semana da greve, o número caiu quase pela metade. Com isso, a movimentação financeira também despencou, de 158 para 86 milhões de reais. A gente ganha por carreto, né? A gente ganha por carreto. Se trabalhou, ganha. Se não trabalhou, não ganha. A gente se preocupa muito, porque a gente paga aluguel, a gente tem despesa de casa. São pelo menos 2 pontos de interdição em rodovias do estado de São Paulo. Na Via Anchieta, principal acesso ao Porto de Santos, e na Regis Bittencourt, onde caminhoneiros fazem fila no acostamento. Pelas ruas de São Paulo, flagramos os caminhões voltando a rodar. O movimento de carros foi tão baixo que parecia fim de semana. Apenas 63% da frota de ônibus circulou nos horários de pico. Do alto, a imagem do alívio. O caminhão-tanque abastece o posto de combustíveis em Santo André, no ABC Paulista. O motorista que passava perto parou logo. Em poucos minutos, a fila para abastecer já alcançava 1 quilômetro. Situação que se repetiu durante todo o dia. Nos poucos que receberam combustível, a disputa para chegar às bombas foi grande. Mais que na reserva, assim, eu tô na sorte, pode a qualquer momento parar, né? Aqui o combustível chegou às 9 da noite e a fila enorme se formou. Tá terrível achar gasolina, viu? Tem que ficar, tem que trabalhar, não dá pra ficar parado, né? Neste foi autorizado apenas o abastecimento de carros oficiais. Alguns compreendem a situação, que você está abastecendo só carros que precisam ser abastecidos, né? As pessoas estão com meio tanque querendo abastecer. As pessoas que no dia do caos, abastecer um, foi para casa, abastecer o outro, não tem tanta necessidade. Aqui, motoristas deixaram carros e motos em casa, vieram a pé com galões. Eu nunca pensei que passaria por isso. Porque olha os galões aqui, quantos galões para poder encher para abastecer minha moto, carro da esposa, do filho e dos amigos também. Luiz é motorista de um aplicativo, o primeiro da fila. Diz que não volta para casa antes de encher o tanque. Vai sair da fila? Não, de jeito nenhum, que se sair da fila, aí para você voltar lá pro final aí vai ser difícil. Bom, e agora nós vamos ver uma manifestação em frente a uma refinaria no Paraná. Por lá, outras categorias aderiram ao movimento. Foi preciso de escolta para caminhões entrarem no pátio da refinaria de petróleo Alberto Pasqualini, em Canoas. Veículos de todo o estado chegavam para carregar combustível. Um pouco antes, um grupo atacou caminhões. Cortaram todas as mangueiras do tanque dos caminhões. Os bombeiros precisaram ser chamados para limpar a pista que ficou suja de óleo. 5 caminhões apresentaram danos. Em frente a um dos acessos principais da refinaria Alberto Pasqualini, foram colocadas essas faixas e os manifestantes ficam aqui do lado. Montaram um acampamento que não tem dia para terminar. Este motorista de aplicativo estava na Refap durante a manifestação. Ele explicou que o movimento não é mais só de caminhoneiros. Esse movimento foi iniciado pelos motoristas de caminhão e nós aqui, os motoristas de aplicativo, a gente aderiu a esse movimento e agora quem está na rua é o povo. Enquanto isso, nos postos, a mesma rotina. Combustível racionado nos que tem gasolina e uma fila que não acaba mais. Bom, agora os reflexos da greve na distribuição de gás de cozinha também. Além de faltar o produto, o preço saltou de 80 para 150 reais. O caminhão com os botijões estava sendo carregado quando veio a notícia da falta do produto em Campo Grande. A revendedora parou e suspendeu o atendimento. As pessoas estão batendo na porta aí de todas as revendas, mas o pessoal não tem gás não. A falta do gás de cozinha é um dos impactos da paralisação dos caminhoneiros. O empresário está preocupado. Eu não tenho estimativa que dia que vai chegar o produto na minha revenda. Dona Zélia levou um susto quando o gás resolveu acabar em plena crise de desabastecimento. Eu dei sorte de conseguir esse bujão ainda. Mas não foi fácil. Não. Nossa, pensa num desespero. Você tá com a panela no fogo e o gás acaba e você não encontra. Uma situação que atinge moradores de diversas cidades do país. Em Belo Horizonte, encontrar gás é tão difícil quanto o combustível,
depósitos de gás suspenderam o atendimento. Além de não ter combustível para entrega, os botijões estão acabando. Na sexta-feira que chegou a acabar, que ainda tinha um resto aí que até quem eu pude atender eu atendi. A falta de gás atinge 95% dos revendedores em Goiás. O botijão, que antes custava até R$80, agora é vendido por R$150. Falta até em hospitais. Nós fazemos a alimentação de 410 funcionários do hospital, mais os doentes, e também nós usamos o gás para a lavanderia do hospital. Em Franca, no interior paulista, o consumidor também precisa andar muito para encontrar botijões. Além de inflacionados, eles estão em falta. E agora tem fogão de lenha, fazer o quê? Não tem jeito. O brasileiro, por incrível que pareça, aproveita aí o momento de crise para ganhar mais dinheiro, né? Por incrível que pareça. Agora as consequências para a área da saúde. Faltam medicamentos, itens básicos para cirurgias e até sangue. O Vanei demorou 5 horas no trajeto de Cotia até São Paulo para chegar ao Hemocentro. Com pouco combustível no carro, ele foi de ônibus doar sangue. Eu não desisto, não. Para ajudar o próximo, nunca pode desistir de nada. O estado é de alerta na Fundação ProSangue, que abastece 100 hospitais da rede estadual, incluindo o Hospital das Clínicas. Com a redução no número de doadores por conta da greve, o estoque do Hemocentro opera com 40% do mínimo necessário. Há bolsas de sangue para atender apenas mais 1 dia e meio. É uma situação muito preocupante, porque a gente está em alerta e todo o sangue que entra para nós tem saído. Normalmente o Hemocentro recebe 250 doadores por dia. Mas desde a semana passada, com a falta de combustível e de transporte público, esse número não passa de 120. A vida das pessoas é muito importante. Acho que o combustível é algo que a gente repõe. Falta sangue e também insumo no estoque dos hospitais. Aqui em São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu cancelar todas as cirurgias que estavam agendadas. A medida foi tomada para garantir que o material hospitalar, que ainda resta nas unidades de saúde, seja destinado para os casos de urgência e emergência. Em Porto Alegre, 8 hospitais da rede pública só vão realizar cirurgias de emergência ou de pacientes internados. A filha da Raquel, que tem 7 anos, vai ter que esperar mais 2 meses pela operação renal. Fica uma preocupação, né? Se ela não fizer, ela corre o risco de perder os 2. Em Belo Horizonte, no Hospital das Clínicas, o desabastecimento afeta o estoque de alimentos, materiais hospitalares, remédios e também o deslocamento dos funcionários. 3.000 exames, 35 cirurgias eletivas e 1.500 consultas foram canceladas. Se não conseguir hoje, aí capaz que vai marcar para novembro. No Rio de Janeiro, a prefeitura está com um plano de contingência nas unidades de saúde para racionalizar medicamentos e combustível. O atendimento de urgência é priorizado. No Hemorrio, o estoque de bolsas de sangue está baixo. No Hospital Geral de Nova Iguaçu, as cirurgias que não são de urgência foram suspensas até pelo menos quarta-feira. Os postos de saúde do Distrito Federal ficaram fechados desde sexta-feira, mas serão reabertos hoje. A partir desta terça, os médicos também voltam a atender consultas ambulatoriais. De acordo com a Secretaria de Saúde, as cirurgias agendadas seguem suspensas e a circulação de ambulâncias do SAMU está restrita. O ambulatório está fechado e disse que tem que esperar regularizar tudo para poder voltar e remarcar a consulta. Caos geral, né? E no final da tarde de ontem, o prefeito de Limeira, Mário Botion, anunciou mais medidas para enfrentar os impactos da greve dos caminhoneiros. Entre eles, as aulas da rede municipal, que agora funcionam no esquema de ponto facultativo. O cenário continua o mesmo em Limeira. Filas quilométricas e toda a população em busca de um mesmo produto, combustível. Teve gente que até dormiu na fila. Desde ontem às 17h30. E não tem jeito de sair com o carro, né? Não consigo, tá na reserva, no último, no limite. E o pior é que agora a gente recebeu o comunicado que não vai ter combustível. Você vai continuar na fila? O gerente do posto falou que não vai ter combustível hoje e agora procurar algum outro posto para ver se consegue abastecer.
Já o movimento dos caminhoneiros na rodovia Anhanguera perdeu força. Poucos manifestantes continuam acampados no trevo de acesso da pista, na entrada da cidade. A passagem de veículos na via continua liberada. A gente entrega medicamento, não pode parar. Então o pessoal aí não para a gente, em todas as paralisações que eu passo aí, faço araras, passei em uma agora, me pararam, perguntaram o que estava fazendo, mostrei as notas, me liberou sem problema nenhum, passei em Rio Claro também, sem problema nenhum. E agora eu vou fazer aqui em Limeira também. Mas o reflexo da greve ainda atinge os serviços públicos da cidade. Os ônibus, por exemplo, continuam rodando com 50% da frota. E os horários são os mesmos da escala que é feita aos domingos. A educação também foi afetada. Muitas escolas de Limeira amanheceram com os portões fechados. É que a Prefeitura Municipal decretou ponto facultativo hoje e amanhã e deu a liberdade aos diretores para suspender as aulas. Tudo parado, né? As ruas vazias também. Nós vamos falar ao vivo então com a repórter Larissa Israel, que está em um dos únicos postos de combustíveis aqui em Limeira que tem combustível, né? Larissa, boa tarde. A fila está muito grande por aí. Como está a situação, hein? Boa tarde. É isso mesmo, Marielle, boa tarde mais uma vez. E como eu estava falando, a situação aqui é mais delicada do que a gente imagina. Olha só a fila que já começou a se formar aqui atrás de mim. Tem motoristas, motociclistas esperando pelo combustível. Aqui neste posto, que fica na rodovia Limeira-Piracicaba, chegou 30 mil litros de combustível. Mas esse produto é só destinado para a frota da prefeitura. Ou seja, só pode abastecer por aqui os carros da Guarda Civil Municipal, policiais militares, o SAMU e ambulâncias. Por enquanto, o combustível só foi liberado para essas pessoas, para esses serviços aqui da cidade de Limeira. Eu conversei mais cedo com o gerente aqui desse posto e a informação é de que o combustível não vai ser liberado para a população. Ou seja, o pessoal que está ficando na fila vai acabar realmente sem combustível. Mas muita gente que está aqui já está sem o produto, então não tem o que fazer. A Guarda Civil Municipal está acompanhando toda a manifestação, o posto está sendo escoltado e todas as entradas foram bloqueadas. A via segue normalmente. Agora há pouco a gente até registrou uma situação inusitada. O guincho veio trazer algumas motos para cá também, porque estão sem combustível. Então a informação é essa, Marielle. Por enquanto, aqui neste posto, apenas a frota da prefeitura será abastecida e não há previsão de combustível por aqui, viu? Larissa, se descobrir algum posto, me avisa, viu? Porque eu tô precisando abastecer para trabalhar. Obrigada pelas informações. Pode deixar, Marielle, eu aviso sim. Obrigada e boa tarde, bom trabalho. Bom, gente, a Polícia Civil e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público realizaram uma operação contra o desvio milionário de recursos da saúde do município do Rio. Os crimes aconteciam na gestão de Eduardo Paes e os desvios chegaram a 6 milhões de reais. Os alvos foram endereços de ex-funcionários e executivos da Fundação BioRio e do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde. Nós encontramos diversos documentos importantes para a investigação, dentre eles contratos com o poder público, convênios, contratos de gestão, ordens de pagamento, planilhas orçamentárias. O grupo é acusado de desviar verbas de contratos firmados com a Prefeitura de Eduardo Paes para capacitação de médicos nas unidades hospitalares. Somados, os acordos chegam a quase 190 milhões de reais. Só para BioRio foram repassados 87 milhões. Segundo os promotores, o dinheiro era depositado pelo município na fundação. Estima-se que pelo menos 6 milhões de reais foram desviados dos cofres públicos em apenas 2 anos. As irregularidades já vêm sendo investigadas desde o fim do governo Paes. 70% da carga horária desses médicos alunos era da plantão nas unidades públicas do Rio de Janeiro. Na medida que você tem 6 milhões que deixam de ser aplicados nesses convênios, são 6 milhões de reais que deixaram de ser aplicados na saúde pública aqui do município. Você gosta de café? Pois bem, a safra do café deve ser 30% maior neste ano e você vai conhecer um projeto onde dá para colher o fruto no pé, no meio de São Paulo. Para o maior produtor mundial de café, nada melhor do que uma boa safra neste ano.
Nas previsões dos especialistas, o fruto brasileiro deve render ao país algo em torno de 34 milhões de sacas exportadas, a maioria para a Alemanha. Nosso café gera uma bebida muito equilibrada, que se presta para todos os tipos de preparo, seja o café coado ao expresso, diferentemente dos nossos concorrentes, que se especializaram mais num tipo de grão, vocacionado mais para um tipo de preparo. E o Brasil, ele cobre toda a gama de tipos de preparo com uma bebida de excelente qualidade. Um solo bom, novas técnicas de plantio e o armazenamento adequado do grão são fatores essenciais para uma boa colheita. E a expectativa é de que este ano o Brasil produza cerca de 58 milhões de sacas de café, uma safra 29% maior do que em 2017. Essa é a previsão da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. No ano passado foram cerca de 45 milhões de sacas. Quase metade do produto abastece o mercado nacional. Afinal, somos o segundo país que mais toma café no mundo. A chegada do café expresso, que exigiu por parte daquele que oferece a bebida um café de melhor qualidade, para destacar esses atributos na bebida. Até agora, mais recentemente, o avanço das cápsulas. O brasileiro está reaprendendo a tomar café e isso é muito bom. Um cafezal urbano no meio de São Paulo. É um dos maiores do país e conta com aproximadamente 2.000 pés de café. O espaço, criado na década de 50, proporciona ao público uma experiência deliciosa. Há de ver e até colher o fruto do pé. Com direito a chapéu, peneira e balaio. Morei na roça, nunca colhi, mas sei como faz. Quem imagina que dentro de São Paulo, nessa região de São Paulo, no centro, perto da Paulista, perto do metrô, tem um cafezal aqui. Fábia trouxe o filho. Pela primeira vez, o menino viu de perto um pé de café. Muito importante, né? As crianças não têm contato mais assim com a natureza e é bom conhecer, né? Bom, falando em produção, eu quero voltar a falar dos impactos da greve dos caminhoneiros. A dificuldade em escoar a produção tem gerado prejuízos enormes. Aves estão morrendo de fome e o leite sendo descartado por falta de transporte. Produtores de leite não têm como escoar o produto. Na propriedade do Jair, no interior de Santa Catarina, as vacas produzem 4.000 litros por dia. Sem espaço para estoque, a alternativa tem sido o descarte. Realmente é muito difícil fazer isso, mas não tem outra alternativa. A produção está aí, as vacas estão aí, tem que ser ordenhadas, a gente tem que tirar esse leite e não tem onde pôr. Prejuízo também para os produtores de hortaliças no interior de São Paulo. Não há como abastecer os supermercados na região noroeste do estado. Os agricultores estão doando alguns alimentos. Mesmo assim, boa parte da produção acaba indo para o lixo. Máquinas paradas, refeitórios vazios, funcionários sem ter o que fazer num dos maiores frigoríficos de Chapecó, em Santa Catarina. Os abates foram suspensos porque não há como transportar aves e suínos até os frigoríficos. Outra dificuldade do setor é com a falta de alimentação para os animais. Esta unidade de uma grande indústria em São José, na Grande Florianópolis, produz ração para os animais. Mas por causa da greve, não há como transportar os insumos até os aviários. Sem alimentação adequada, as aves não resistem. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, o prejuízo até agora chega a 3 bilhões de reais. Desde o início da greve, são quase 70 milhões de aves mortas. 1 bilhão de frangos e 20 milhões de suínos podem morrer de fome. Cerca de 120 mil toneladas de carne de frango e de carne suína deixaram de ser exportados. A retomada da produção pode levar até 2 meses. E olha, o governo anunciou que não tem mais como negociar com os caminhoneiros. É que as medidas anunciadas até o momento já vão gerar um novo rombo no orçamento. O governo acredita que não há mais o que negociar com os caminhoneiros. No nosso entendimento, a negociação que o governo tinha que fazer, ela encerrou-se porque as lideranças dos movimentos dos caminhoneiros vieram à mídia pedindo
a suspensão do movimento. O Planalto tenta ganhar a confiança, principalmente dos trabalhadores autônomos. Dos 46 centavos por litro de diesel, 30 centavos virão do caixa do governo, por meio de um programa para compensar a Petrobras e importadores de combustível. E 16 centavos sairão da redução até dezembro de impostos federais, CID e PIS/COFINS. Mas esses cortes nos tributos ainda dependem do Congresso Nacional. Será preciso votar o projeto que irá compensar a perda de receitas. Ao abrir mão da CID e do PIS/COFINS, o governo deixa de arrecadar 4 bilhões de reais até o fim do ano. Já para bancar os 30 centavos por litro, o governo vai gastar 9,5 bilhões de reais. Para tapar esse rombo no orçamento, vai usar uma sobra de caixa de 5,7 bilhões de reais. Mas ainda faltarão 3,8 bilhões, que devem vir de cortes de gastos. O aumento de outros impostos não está descartado. Nos termos da lei de responsabilidade fiscal, nós não podemos fazer reduções de impostos ao longo do exercício sem a adequada compensação financeira. Ou eu crio um novo imposto, ou a gente aumenta a alíquota de algum imposto, ou aumenta a base de algum imposto. O presidente Temer já considera a crise superada. Entre hoje, amanhã, todos nós irmanados, e naturalmente aqueles que estão na chamada greve, agora já recomendada pelos seus líderes como devendo cessar, tenho certeza que tudo isto trará muita tranquilidade. O governo suspeita que transportadoras tenham se aproveitado do movimento para conseguir vantagens com a redução do preço do diesel e de impostos. Nos próximos dias, a Polícia Federal deverá ouvir os empresários acusados de lockout. É uma prática ilegal que acontece quando o patrão não dá condições ou simplesmente não deixa o empregado trabalhar. Até agora, já foram instaurados 37 inquéritos em 25 estados. Pedidos de prisões já foram feitos. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros recomendou o fim da paralisação. Tem um grupo muito forte de intervencionistas nisso aí, são pessoas que querem derrubar o governo. Eu não tenho nada que ver com essas pessoas e nem os nossos caminhoneiros autônomos têm. Bom, e em Porto Alegre, uma situação inusitada. Tem entregas sendo feitas de bicicleta e até de skate. Esse é o novo som das entregas na zona sul de Porto Alegre. Na velocidade do skate, Lázaro leva o medicamento da farmácia onde trabalha. Eu vi aí uma forma alternativa, né, de poder fazer uma renda extra, né, porque a minha função exige carro e eu não tenho condições no momento de abastecer. As encomendas da farmácia também saem de bicicleta. É assim desde a semana passada, quando os combustíveis começaram a faltar nos postos. No setor de atendimento, as funcionárias avisam os clientes. Só para comunicar que a gente está com os motoboys com pouco combustível, então por isso vai demorar um pouquinho mais até. Até agora ninguém reclamou. Eu acho que a gente tem que se reinventar com os problemas que vão acontecendo e eu achei uma baita iniciativa. E vai ser assim até a situação voltar ao normal. A teleentrega tem um ritmo diferente, com mais esforço físico e menos motor. Bom, e já que a realidade é a falta de combustível, dá para economizar mudando alguns comportamentos na hora de dirigir, viu? Olha só as dicas. À espera de passageiro, mas com o olho no marcador de combustível. Eu vou fazer a última corrida descendo para o meu destino da minha casa, porque se eu pegar voltando, eu não chego na minha casa. Nesses dias de falta de combustível, tem muita gente tentando fazer render ao máximo o pouco que tem no tanque. E dependendo do modo de dirigir um veículo, é possível economizar muito combustível, até 20%. A principal, inicialmente, é calibrar o pneu de forma correta. Um pneu que não esteja bem calibrado vai fazer que o carro se arraste. Ao ligar o carro de manhã, um erro comum que só aumenta o consumo. Os motores não precisam mais ser aquecidos, eles já são fabricados de forma que você pode sair automaticamente sem precisar acelerar. Trocar as marchas antes que a rotação do motor fique alta é o ideal para economizar. Você sai suavemente, chegando mais ou menos em 2.500 rotações, você já pode trocar a marcha e assim sucessivamente. Quanto menos se ouvir o ronco do motor, melhor. E se o farol fechou lá na frente...
O ideal é que você, chegando próximo do lugar que você vai parar, você já solte em ponto morto e já freie. Na estrada, a recomendação é não passar de 90 km por hora. Porque a partir daí, lógico, você vai precisar acelerar mais para chegar e vai consumir, em média, 30% a mais do que andando entre 80 e 90 km por hora. Deixar ar-condicionado desligado e vidros fechados ajuda a gastar menos. Quando você está com o vidro aberto do carro, entra ar para dentro do veículo e segura. Segura, você precisa acelerar mais para o carro andar. Mas o principal são as peças do carro. A manutenção tem que estar em dia. Você vai ter um rodar mais suave e economizar combustível. Tem que seguir essas dicas, não tem outra forma, né? Vamos parar de falar um pouco da greve dos caminhoneiros para falar sobre outro assunto muito interessante também, viu, gente? É a reportagem especial do dia. Você sabia que a sua voz pode revelar traços da sua personalidade? Pois é. Agora eu vou mostrar uma reportagem que traz as revelações da ciência sobre a voz humana. Veja quais são os tipos de vozes e o que elas significam. What would you do if I sang out of tune? Voz rouca. Would you stand up and walk out on me? Fina. É um desafio que eu tô disposto a enfrentar. Anasalada. Por trás de cada voz é possível encontrar traços da personalidade de cada pessoa. Força, dedicação e ao mesmo tempo doçura, porque eu abraço as pessoas, né, com a minha voz. Por exemplo, quando eu tô brava, a pessoa consegue perceber pela voz. A insegurança, um pouco de insegurança. Todos temos pregas ou cordas vocais na laringe. Quando falamos, o ar sai dos pulmões e as cordas vibram. Isso produz o som da voz. A faringe, a boca e o nariz funcionam como alto-falante natural. Cada pessoa tem seu próprio timbre. Não existe voz que seja igual a outra. Mas quais são os tipos de vozes e o que elas significam? Herói que é herói tem a voz assim, cheia de potência. Nos cinemas, vários atores já interpretaram o Batman. Muita coisa mudou ao longo dos anos, menos o timbre do homem morcego. Muita gente acredita que esse tipo de voz passa mais segurança, autoridade. Vozes graves, culturalmente, nos passam mais credibilidade. Então a gente tem optado por vozes graves quando a gente quer passar credibilidade. Ele quer que eu participe nesse jantar como convidada. E a voz fina, hein? Essa sim é polêmica. Isso você não me deixa falar. Você gosta da sua voz? Não. Por quê? Voz de gralha. Você é obrigado. E o que dizer do Anderson Silva? Você acaba aumentando o teu reflexo. Apesar de ter sido o maior lutador de MMA por vários anos, ele se tornou conhecido também pela voz fina. Na sua modalidade. Anderson não está sozinho. Isso serviu. Yara tem quase 40 anos de carreira. No currículo, dezenas de filmes, peças de teatro e novelas. Quase sempre em papéis meio infantis. Outro dia eu ganhei essa revistinha da minha mãe, né? A voz fina virou marca registrada. Eu acho que a voz ajudou a fazer personagens assim, ingênuos, lado engraçado, sempre com lado cômico, pessoas simples, pessoas rurais. Yara garante que o timbre tão característico reflete bem quem ela é. Tem um pouco assim da personalidade, da minha personalidade mesmo, meu modo de se vestir, meio hippie. Em alguns casos, a voz fina é passageira. Os adolescentes sabem muito bem disso. Um dia eles ficam mais agudos, outro mais grave. Muda bastante. A única coisa que eu senti foi ela ficando mais grossa, mas não essa oscilação que os meninos têm. É isso mesmo. Meninos e meninas passam pela mudança de voz, mas eles sofrem mais.
Tem um aumento de testosterona, tem uma mudança hormonal e junto com isso, como eles crescem muito rápido, né? Os meninos do nada espicham. E aí a nossa laringe, que é onde ficam as pregas vocais, ela muda de posição mesmo no pescoço, na laringe. E aí isso faz uma mudança, uma alteração de comportamento dessa voz. Daqui a pouco mais revelações aí sobre os tipos de vozes, né, que identificam a personalidade de uma pessoa também. Continuar então a ver a reportagem especial sobre a voz. O que será que a sua revela sobre você, hein? Eu vou até sentar aqui para ver o que a minha revela, viu? Pode rodar. O Pedro tem 13 anos. A voz começou a mudar há poucos meses. Eu sinto que a minha garganta ela treme. E também dá pra perceber quando as pessoas, elas falam, Pedro, você tá meio rouco. Ou às vezes tá com a voz mais fina. Tá fina. Uma vez, ligaram pra minha mãe, e ela atendeu e falaram, oi, Pedro. Ao contrário de muitos meninos que ficam com vergonha de falar sobre o assunto, o Pedro leva tudo na esportiva. Sabe que os finos e agudos vão embora mais cedo ou mais tarde. A gente brinca, cresce o pé, cresce o nariz, cresce, né, as mãos. E vai tendo a aceitação dele também. Acho que por isso tem a aceitação desse tom de voz que pra ele não é tão constrangedor, porque é um sentimento de felicidade. Eu tô crescendo, né? Eu tô saindo da infância, entrando numa adolescência. A mãe Patrícia está certíssima. A fase da muda vocal, a fase da adolescência, é uma fase muito desafiadora, que a gente está decidindo o que a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente acredita. E aí é claro que a voz fica revelando isso. Voz rouca. Marcante. E uma voz mais sensual, sim. Bem sensual, bem sexy. O povo adora esse tipo de timbre. O sertanejo Jorge e Mateus fizeram até uma música. Diz eu te amo com pastor. Outros famosos roucos são os atores Clint Eastwood e Paulo César Pereiro. Segurança, porque aquilo lá a tendência é transformar tudo em teatro. Entre as mulheres, a cantora Elza Soares. Ela é uma grande cantora, né? E a atriz Adriana Biroli. Será que ele também não está envolvido no sumiço de Pietra? Mas não é todo dono de voz rouca que concorda com essa história de sensualidade, não. Oh, yeah. Será que é verdade? Eu não sei. Não, eu acho que na verdade é o tom de voz, do jeito que você fala, assim, né? Eu tenho a voz rouca, mas eu falo rápido. Eu acho que o sensual é uma coisa mais devagar, assim. Em alguns casos, voz rouca pode ser até um problema de saúde. Pensando na fisiologia, uma voz rouca pode ser por conta de um problema na prega vocal mesmo, que a pessoa nasceu com uma patologia, né? Ela pode adquirir por excesso de esforço, por mau uso de voz. E se você não gosta do seu timbre, a boa notícia é que dá pra mudar. A primeira coisa é você limpar os pensamentos e depois começar a treinar a expressão. E para isso existem exercícios, existem vocalizes, existem técnicas, formas de você conseguir fazer com que a pessoa entenda esse instrumento. É isso mesmo, é possível transformar a voz. Veja como era o timbre do ex-jogador David Beckham há 10 anos. Sports in the US, like baseball, like basketball, like American football. Agora ouça como ele fala hoje em dia. I'll always feel that I can do more, that's the problem. Beckham nunca falou sobre o assunto, mas é nítido que ele fez exercícios para engrossar a voz. É como qualquer atividade física. É uma musculatura que responde ao que a gente está pensando, responde a um comando cerebral. Essa tática é mais fácil para cantores e atores. É o caso da Miranda Cassim. Se eu quiser falar um pouquinho mais agudo, assim, eu consigo falar. Ou se eu quiser falar um pouco mais grave. Eu tenho artifícios para fazer com que a minha voz se encaixe em determinados papéis, por exemplo. Durante 7 anos, Miranda fez shows cover de Amy Winehouse na noite paulistana.
me apaixonei pelo trabalho dela instantaneamente, assim, a primeira música que eu ouvi, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. E fui saber quem era. O timbre da Amy Winehouse é grave, diferente da voz natural da Miranda, mas o resultado ficou incrível. Daqui a pouco mais reportagem para você aqui no RF com você. Bom, gente, agora você vai ver uma história emocionante de perdão que virou tema de filme. Eu Só Posso Imaginar, que estreia na próxima quinta-feira nos cinemas brasileiros. A canção I Can Only Imagine foi composta aí pelo cantor e compositor americano Bart Millard há quase 20 anos. Mas o que pouca gente sabe é que existe um drama real por trás da canção e que o cantor usou o perdão para compor um dos maiores sucessos da música gospel. Uma canção poderosa que se tornou o maior sucesso da música gospel nos últimos tempos. Gravada em diferentes versões e por inúmeros artistas. E que inspirou um filme emocionante. A canção I Can Only Imagine foi composta pelo cantor americano Bart Millard há quase 20 anos. E ainda coleciona recordes. É a música cristã mais vendida de todos os tempos. Foram 2,5 milhões de cópias. O single conquistou artistas do mundo todo e foi gravado em vários idiomas. Inclusive em português, com o nome Eu Só Posso Imaginar. Será que poderei falar? Eu só posso imaginar. O que pouca gente sabe é que existe um drama real por trás da música. Eu Só Posso Imaginar fala da vida de Bart Millard e de como o cantor usou o perdão para compor o sucesso. Millard teve uma infância difícil e uma relação conturbada com o pai. Mas, inspirados pela religião, os dois conseguiram se reconciliar. Eu quero acertar as coisas entre vocês. Uma história tão forte e intensa que foi parar nas telas do cinema. Eu nunca contei pra ninguém minha história. O filme Eu Só Posso Imaginar estreia nas salas de todo o Brasil no próximo 31 de maio. Foi embora. Ela não me quer mais. O estreante J. Michael Finley interpreta Bart no cinema. No teatro, ele já esteve em musicais da Broadway em Nova York e também em Londres. No dia a dia, J. Michael atende apenas pelo primeiro nome, John. O interessante é que o John, hoje com 29 anos, conheceu a música, tema principal do filme, quando ainda era pequeno. Isso porque ele também teve uma criação cristã. Quando os diretores o chamaram para desempenhar o papel, foi uma grande surpresa. E aí o John fez questão de conhecer o Bart da vida real pessoalmente para entender melhor o personagem e, claro, ter um bom desempenho no cinema. So, John, to play this role, you had to understand Bart's minds. How was this process? It was kind of easy for me because o ator conta que foi fácil para ele entrar no personagem. No momento em que procurou o filho, o pai de Millard estava sofrendo. Eu pergunto se o perdão veio mesmo do coração. Foi apenas compaixão ou foi perdão? I think it's complicated. John explica que é complicado. A princípio, Bart não se comoveu. Disse que Deus poderia perdoar o pai, mas ele não. Foi só ao longo do tratamento que os dois se reaproximaram. Levou meses, anos, para reconstruírem a confiança perdida. Segundo John, Bart diria sem hesitar: foi pela graça de Deus que perdoei meu pai. Bart would tell you without hesitation, it was God's grace. A letra de Eu Só Posso Imaginar não faz referência direta ao pai de Millard. Fala de esperança. Para
Para John, um sentimento capaz de tocar qualquer um. Ele diz, não importa em que você acredita, quem você é, onde você mora. Qualquer um está desesperado por um sinal de esperança. I think people are desperate for a rush of hope. O filme também teve grande influência na vida pessoal do ator. De família cristã, ele se afastou da vida religiosa ao ir para a universidade. Trabalhar com a história de Bart Millard fez com que John retomasse a vida espiritual. Para ele foi como uma volta para casa, para suas raízes, sua fé. Kind of homecoming, getting back to my roots, getting back to the way I was raised, and so that's been incredible for me. Perdoar é difícil. Essa especialista explica o motivo. O ódio, o rancor, o ressentimento deixa uma pessoa paralisada, ela vira refém do que aconteceu. Então, quando ela consegue perdoar, ela consegue entender o que aconteceu, deixa aquilo no passado e ela consegue se libertar e poder viver a vida mais plena. Um ponto importante é respeitar o próprio tempo. A pessoa não se cobre para resolver isso em um tempo X. É você ter o seu processo. É importante para que você fique bem e não ficar se comparando com as outras pessoas. O perdão faz você seguir a vida aí pra frente, pra onde tem que ser, né, gente? Daqui a pouco, mais uma parte dessa reportagem incrível que envolve música, cinema e perdão. E que inspirou um filme que estreia já na próxima quinta-feira aqui no Brasil. Vamos ver. Histórias de perdão entre pais e filhos são mais comuns do que se pensa. Assim como Bart Millard, José de Aquino teve uma infância marcada pela violência e pelo abandono. Como é que era a sua vida, a sua relação com o seu pai, seu Antônio? Assim, a gente, por ser de uma família humilde, uma família pobre, o nosso começo de vida sempre foi uma vida muito sofrida, né? Meu pai sempre foi um trabalhador, mas ele sempre foi um pai muito enérgico, uma pessoa muito severa com a gente, não só comigo, mas com todos os filhos. Você não consegue esquecer. Aquino e os irmãos apanhavam constantemente por qualquer motivo. Ele foi tentar agredir a minha mãe, eu acabei entrando no meio para separar. Eu me lembro que eu coloco a mão no rosto dele assim, para empurrar, né? Para empurrar meu pai, para afastar ele. E aí ele acaba mordendo meu dedo. Depois de inúmeras brigas domésticas, seu Antônio abandonou a família. Isso aí significou o que psicologicamente para você, para sua vida? É uma coisa que, né, talvez a surra, ela acaba passando, né? Você toma ali uma cintada, alguma coisa passa, mas tem coisa que parece que marca mais e você guarda isso, né? Ele reapareceu décadas depois, ao descobrir que tinha câncer. Aquino se emociona ao lembrar de um dos últimos momentos que teve com o pai. Ele levantou da cama, que ele estava ali já tanto quanto debilitado, né? A gente abraçou, ele pede perdão, né? Perdão, filho. Eu falei, tá perdoado, pai, eu que peço perdão. De alguma forma isso trouxe um alívio pro seu coração? Sem dúvida. Eu era uma pessoa muito fechada, eu não tinha hábito de sorrir. A partir daquele momento eu comecei até a sorrir um pouco mais, entender as pessoas de uma forma diferente. O perdão não transformou só a vida de Aquino, mas de toda a família. Meu pai é participativo na família. Sempre não deixou faltar nada pra gente, apesar das dificuldades e tudo mais. E sempre proporcionou pra gente uma boa vida. Hoje, Aquino trabalha como conselheiro tutelar na Grande São Paulo e usa a própria experiência para ajudar crianças que passam pelo que ele já superou. Quando criança, a gente teve as nossas necessidades, as nossas privações, e isso hoje eu transformo para o meu atendimento. Eu uso aqui histórias iguais à minha, eu uso história aqui de crianças que são vítimas de violência doméstica, como eu sofri. Em casos de abuso e exploração infantil, ele acredita ser essencial resgatar os valores da família. Orientando o pai, orientando a mãe, orientando os avós, né, que é melhor que tenham uma boa relação familiar para que você possa ter um bom filho. Porque o resultado dos nossos filhos hoje é o resultado do reflexo que a gente apresenta para eles. O cantor Bart Millard, da vida real, está hoje com 45 anos. Ele também se tornou pai.
Nesta entrevista, conta que nunca bateu nos filhos, mas hoje percebe o sentimento que estava por trás de algumas das atitudes do pai. Miller afirma que o mais difícil é pedir desculpas. Para o cantor, todos vivemos na sombra de nossos pais. Por isso, ele busca agir da melhor maneira com a família a partir da experiência que teve. Miller sabe que essa é uma jornada difícil e desafiadora, mas ele conclui: o perdão é libertador. Actually live like that is incredibly liberating. Como eu já disse, né? Perdão faz a gente seguir adiante sem ter interesse de olhar para trás. Todo mundo tem e merece perdoar. Agora o assunto é para você, mulher, viu, gente? Eu, Marielle, pode abrir a câmera, Periquito. Renan, eu trabalho todo dia aqui no RF com você em cima do salto, né? Salto alto. E é grande meu salto, né? Mas eu saio daqui 1 hora, juro. Eu tiro, já visto meu tênis ou a minha bota. Isso mesmo, porque eu quero é conforto. Assim como a Marielle, muitas outras mulheres estão à procura de conforto nos pés, né? Para os pés. Pois bem, por isso que a indústria do tênis vem crescendo tanto e a do salto alto, a produção vem caindo. A pesquisa está confirmada. Vamos ver a reportagem. Nessa startup em Limeira, os pés das funcionárias já dizem muito sobre o clima da empresa. Por aqui, elas têm a liberdade de poder descer do salto. E não é difícil perceber que a maioria optou pelo conforto dos tênis. O que eu prefiro mesmo é liberdade de poder escolher o que eu quero. Então, eu gosto sim de trabalhar de salto, vira e mexe eu tô aqui de salto, mas tênis, ter o conforto de poder vir de tênis um dia que eu tenho uma rotina mais pesada, então que eu vou pra faculdade no fim do dia, acordo 6 da manhã, coloco o salto, aí fica até meia-noite, é difícil. Então tem dia que eu prefiro tênis pra ter mais facilidade, um dia que eu tô mais cansada, então ter essa flexibilidade eu acho que é o mais interessante disso. Liberdade que garante conforto e que é aprovada por elas. Mostra que a empresa, ela valoriza o lado profissional das mulheres. Então, ela não está se importando se um dia eu vou vir com maquiagem e se eu vir sem maquiagem eu não vou estar com uma cara boa, vou parecer cansada. E da mesma forma, se eu tenho que vir de salto para parecer mais arrumada ou mais feminina. O que importa é o meu trabalho, é o que eu produzo e não a forma como eu me visto. O conforto é algo que está invertendo as coisas no mundo da moda. O interesse das mulheres está levando os fabricantes a produzirem calçados mais confortáveis. Segundo a associação que representa este setor, esse tênis mais moderno e cheio de estilo é o campeão de vendas da indústria do sapato feminino há 2 anos. Hoje isso tudo mudou porque a mulher ela tá poderosa, então ela tá empoderada, ela pode usar tranquilamente um tênis que ela vai ter a mesma postura e a mesma presença onde ela vá, não precisa mais do salto alto para isso. E os números surpreendem. O setor de moda esportiva movimentou quase 25 bilhões de reais no ano passado. Cresceu 3% em 5 anos. Um índice acima da média do setor de vestuário e calçados. Mas não é só no Brasil que os saltos estão desfilando menos por aí. Nos Estados Unidos, no ano passado, as vendas desse tipo de calçado caíram 12%. Já as de tênis cresceram 16% no mesmo período. Mas para se tornar esse gigante da indústria, o tênis passou por algumas reformulações para poder atender principalmente a rotina da mulher. A indústria percebeu essa necessidade da mulher, que hoje o dia a dia da mulher é extremamente corrido. Então ela precisa de peças que auxiliem ela, que estejam presentes do começo ao final do dia. E isso engloba trabalho, o passeio, almoço, jantar, então engloba várias atividades. E o
tênis, ele totalmente se reformulou para atender a mulher nessa necessidade. Então a gente vê que o tênis hoje, o solado do tênis está mais grosso, então não é mais aquele solado tão fininho, tão baixinho, a gente ainda vê isso, mas os solados mais grossos, que acaba trazendo até um pouquinho mais de altura para quem usa, tá super em alta. Outro detalhe é o acabamento dos tênis, então eles ganharam pedrarias, estampas, detalhes até metalizados, que aí traz essa peça totalmente para o universo da noite, por exemplo. Então hoje a gente vê que as mulheres sim optam pelo conforto de uma maneira estilosa. Mas calma, que ninguém aqui está decretando o fim do salto alto. Ele ainda é o aliado e o queridinho de muitas mulheres, como é o caso da Mariana. A empresária, desde os 14 anos, vive assim, em cima do salto. Inclusive nos finais de semana, em casa, meus chinelos são de salto. Minha família já está tão acostumada a me ver de salto que quando eu não estou, as mesmas pessoas que trabalham comigo não põem salto por algum motivo, falam, você não é desse tamanho, você está muito pequenininha, porque desde os 14 anos, todos os dias eu uso salto. Ela já até teve problemas pelo uso frequente. Os tendões da perna são um pouco mais encurtados, talvez eu tenha dificuldade de ficar com a planta no chão do pé, mas o salto dá elegância, o salto deixa a gente com uma postura mais bonita, então não tem problema, a gente passa por tudo. Mas mesmo assim não pensa em abandonar o salto alto tão cedo. Acredito que vou estar bem velhinha, podendo até usar a muletinha, mas o salto alto. É isso aí, né? Quem tem costume não abre mão, né? E um levantamento feito em 9 países mostra que menos de 1/3 dos alimentos industrializados pode aí ser considerado saudável. O risco é ainda maior pelo acesso das crianças a esses produtos. Nas prateleiras do supermercado, eles estão sempre à vista. Mas os industrializados escondem vários perigos à saúde. Um levantamento feito em 9 países e publicado em Londres mostra que menos de 1/3 desses alimentos que consumimos todos os dias podem ser considerados saudáveis. Geralmente o consumidor, quando ele vai usar esse alimento em excesso. Então, a indústria brasileira, ela produz o alimento. Por que ela coloca mais sódio no alimento? Para ele ter maior vida de prateleira. O estudo, chamado Acesso ao Índice de Nutrição, analisou mais de 20 mil produtos em países como Austrália, China, Índia, Reino Unido e Estados Unidos. O levantamento levou em conta fatores como presença de sal, açúcar e gorduras saturadas. O macarrão instantâneo, por exemplo, é um dos alimentos que mais preocupa por ter alto teor de sódio. É sugerir com que o consumidor coloque na água, tirar um pouco o excesso do sódio, limpar mais aqueles alimentos como azeitona dentro da lata, o milho em si que o consumidor usa, tirar o maior excesso. Outro dado alarmante revelado pela pesquisa diz respeito aos produtos comercializados para crianças. De acordo com o levantamento, entre as comidas e bebidas analisadas, apenas 14% obedeciam aos critérios da Organização Mundial da Saúde. Por isso que nós batemos sempre de frente, orientando o consumidor a ler o rótulo do produto. A recomendação dos especialistas é diminuir ao máximo o consumo de ultraprocessados. Para a nutricionista, é preciso desembalar menos e descascar mais. O nosso fator primordial é sugerir com que o consumidor vá às feiras livres, onde tem produto orgânico, onde tem aquele produto natural, onde tem as raízes, onde tem os peixes, as proteínas mais adequadas. Então, é sugerir com que o consumidor entre para um ramo positivo. Bom, reta final do RF com você. Você mandou sua foto, sua selfie que eu pedi? Mandou? Então fica de olho. Você vai aparecer agora aqui. Olha aí, beijão pro Joelmo de Euclides da Cunha, Bahia. Super beijo pra você. Ótima terça pro Elisel de Jequié, Bahia. Beijão. Wellington de Paraibuna, interior de São Paulo, sempre participando aqui do RF com você. Wilson de Aruanã, Goiás. Beijão também, Wilson. Ana Thales de Beira Rio, Bahia. Olha, tava sentindo sua falta, hein, Ana Thales? Beijão. Edna de Itabaianinha, Sergipe. Beijão, sua linda.
Ótima terça para Francislene de Ouro Fino, Minas Gerais. Uma mineirinha participando aqui do RF com você. Lucas de Santo André, interior de São Paulo. Beijão. Jonathan de Sorocaba, com a família inteira reunida aí. Parabéns, deve ser aniversário, parece, né? Lúcia e Mônica de Americana, aqui do ladinho de Limeira, beijão. Felipe de Bocaiúva do Sul, Paraná, super beijo pra você também. Sebastião de Jaguaré, Espírito Santo. Ótima terça para a Maurícia de Junco do Maranhão, Maranhão. O Hugo de Areia, Paraíba, beijão. O Bruno de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. A Safira de Iraquara, Bahia, beijão, Safira. Essas são nossas participações, não dá mais tempo, tivemos mais participações, mas amanhã eu mostro, viu? Super beijo. E até quarta-feira, se Deus quiser. Beijão, fui.